a gente tem líderes como esse que você descreveu. Do comando controle? Comando controle. Sim. Tem. Todas. E Alex, desculpa te cortar, mas a minha geração foi formada para isso. Para levar porrada. Eu fui criado e estudado para ser o líder que tem que ter todas as respostas. E isso também é um peso grande que a gente carrega, né? Do tipo assim, dessa liderança da minha geração, do tipo assim, cara, eu não posso falhar. Eu não posso deixar um colaborador sem resposta, eu não posso deixar um cliente sem resposta, eu tenho que saber tudo de tudo. E aí, no mundo de hoje, isso é quase impossível, né? Porque é impossível. Não tem como acontecer isso. É impossível. Acho que desde sempre, mas enfim, desculpa. Imagina, que isso. Vamos lá. Quando a gente olha para esse aspecto, né? Eu acho que hoje, pelo menos pela minha vivência, né? O grande desafio de um gestor, de um líder, de conseguir fazer uma gestão mais participativa, uma gestão mais alinhada a resultado, está em volta, inclusive, do grau de conhecimento que ele tem para aplicar aquilo, né? Então, e aí eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Vou trazer 2 exemplos para você e aí você desenvolve em cima disso com a sua experiência. No meu caso, eu tive 2 experiências com 2 gestores que traziam bons resultados, só que um era comando-controle total e o outro, e olha só, o resultado aparecia, tá? Mas um líder era old school total e ele só conseguia liderar daquela maneira. E o outro era um líder líder 5.0, eu até brincava com ele. Liderança 5.0. Eu falava, cara, você não é um líder 3.0, 4.0, você é um líder 5.0. Ele brincou, ele falou, por que você está falando isso? Porque os 2 traziam resultados, mas, claro, ninguém é perfeito, os 2 tinham problemas, né? Só que aí quando a gente começa a olhar os aspectos, né, você vê, olha só, no caso que eu era um líder 5.0, várias características com relação ao resultado dele, quando a gente colocou os dados na mesa, a gente descobriu que os resultados dele poderiam ser melhor se ele equilibrasse a liderança dele. Olha só que louco. No 5.0, hein? Por quê? A gente descobriu que alguns resultados não aconteciam, como ele dava muita autonomia para o time dele, em alguns momentos ele descobria tardiamente que a coisa ia pro buraco. Né? E aí, não dá mais tempo. E aí dá mais tempo. Né? E ele falou, mas aí você não acha que eu vou estar fazendo um comando-controle com relação a isso? Eu falei, não. Porque o comando-controle é diferente. Né? Falei, quando você vê alguém do seu time que precisa de ajuda, e você socorre, você tá próximo, você guia, você orienta, você tá ajudando a delegar. Agora, quando você olha e fala, vai, faz, e só volta para pegar o resultado, aí você tá delargando. Diferente do outro. Aí o outro ele fazia muito isso, né? Ele não delargava, ele ficava ali no pé de todo mundo e puxava aqui, puxava ali, puxava cá. E só que aí ele achatava o time dele de uma maneira que o time dele, do ponto de vista de inovação, criatividade, do ponto de vista até de engajamento, era baixo, tá? E aí eu queria que você explorasse tudo isso. Olha só, 2 extremos, né? E os 2 estavam, de certa forma, performando, né? Os 2 tinham questões de melhoria, mas os 2 tinham questões que poderiam equilibrar. Fala um pouquinho mais disso. O que você acha disso? Primeiro, né? Os extremos, né? Então, trabalhar com os extremos nunca é salutar, né? E outra coisa também que a gente se engana é time que tá ganhando não se mexe, né? Então, assim, se um tava performando num sistema comando-controle e o outro tava performando num sistema liderança 5.0, cara, deixa os caras fazerem da forma como eles se sentem melhor, né? Só que quem tá acima desses 2, vamos pensar agora, digamos que eu ou você, nós fôssemos o superior dessas 2 lideranças, né? O comando-controle e o liderança 5.0. Como é que estão as pessoas que estão abaixo dele? Que nível de conhecimento e de maturidade tem essas pessoas, né, para terem tanta delegação assim, para fazerem os seus projetos, né? Ou que perfil tem as pessoas que trabalham com esse sistema de comando-controle? São pessoas que querem estar trabalhando dessa forma ou são pessoas que não querem? Então, de novo, né, é sobre gente, é sobre comportamento e sobre
quem a gente tem para alcançar os resultados desejados, né? E aí você falou entre delegar e delargar, né? Então, esse é um problema também, que as pessoas acham, tipo, não, eu te passei o que você tinha que fazer, você tem que me devolver agora, não sou eu que tenho que ficar te controlando e sabendo se você está fazendo ou não, ou que horas, em que momento você está fazendo, ou vai me entregar, né? E o oposto, o extremo, que fica de meia hora perguntando, e aí? Por que não me respondeu? Por que não preencheu a planilha? Por que você não deu enter no sistema? Por que você não... Cara, o tempo todo, por quê? Isso sufoca. Isso é uma coisa assim que não cabe mais, né? Então, e mesmo sabendo, Alex, quando eu falo que isso depende muito de perfil e de comportamento de pessoas, existem pessoas ainda que precisam desse tipo de comando-controle. Então, assim, não vamos nos enganar achando que todas as pessoas têm maturidade e competência para tocarem os seus negócios, a sua função de forma autônoma. Tem gente que não tem. E isso também cabe a nós, como líderes e como donos de empresas, perceber que ponto de maturidade aquela pessoa tá para poder fazer aquela entrega que você deseja. Porque se você percebe que não tem, cara, vai ser um erro você delegar para essa pessoa. Então, assim, do tipo, esse cara, né, que chegou no final da jornada e disse assim, não, podia ter performado melhor, não deu, agora não dá mais tempo. O que o cara fez? Ele não prestou atenção nisso. Ele não foi conversar com essa pessoa para dizer, puxa, aquele briefing que eu te passei foi compreendido, tá tudo certo, você tem uma pergunta, alguma coisa para me perguntar, alguma coisa que eu tenha te falado e que não tenha sido claro, ou alguma ferramenta de trabalho que você precise para exercer melhor isso que eu te pedi e que você não tem. Então, assim, tem essa conversa, né? Então, assim, não fuja da conversa. Acho que o ponto é esse, Alex. Porque esse cara que também está no comando-controle não quer dizer que ele está tendo essa conversa com as pessoas. Quando a gente fala de comando-controle, é aquele cara que fica só lá, mas e aí? Mas e por quê? Não é aquele cara que está no dia a dia conversando contigo, puxando, pô, Alex, e aí, como é que tá? Né? Desceu, vamos ali tomar uma água, vamos ali tomar um cafezinho, e a gente fica nesse bate-papo até meio descontraído, né? Para eu entender, para eu saber, poxa, e aí, como é que tá? Como é que tá teu momento? O que tá acontecendo? Como é que tá, né? E geralmente também, trazendo de novo para agilidade, hoje as pessoas trabalham muito em time, né? Então, assim, fazer com que esse time converse e fazer com que esse time dê o seu melhor de forma diferente, de forma diversa, que também todo mundo fala, né? Tipo, cara, o que o Alex tem para entregar que ele faz muito melhor do que eu? E, cara, se a gente ficar mais aqui 15, 20 minutos, meia hora conversando, eu vou perceber em você características tuas que são infinitamente melhores do que as minhas. E o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que descobrir isso e puxar do Alex o que ele vai fazer para melhorar essa minha competência que eu não tenho tão explorada, ou que eu tenho em debilidade, enfim, que eu não tenho comigo, e que o Alex pode me ajudar. Então, assim, é muito mais sobre isso do que ser comando-controle ou ser liderança 5.0, de delegar e do tipo, mas eu te coloquei, você tem a responsabilidade de fazer, eu não vou ficar te controlando, eu não vou ficar te perguntando. Não. Isso é um erro também. Você tem que perguntar. No mínimo, você tem que perguntar para a pessoa se está tudo bem, se ele está conseguindo fazer e se ele está bem. Então, isso é interesse nas pessoas, né? E aí, cara, vem comunicação não violenta, comunicação assertiva, comunicação afirmativa, o que essas pessoas precisam ter, quem é a pessoa que mais se destaca nesse time. É muito mais sobre isso, assim. E outra coisa que eu fico muito feliz de perceber, feliz e esperançoso com essa geração que chega agora e que começa a entrar nas organizações, eles têm uma característica que talvez eu não tivesse no início da minha carreira, que é um comportamento muito mais colaborativo. Então eu vejo isso assim de uma maneira estrondosa, assim, e eu vibro quando eu vejo esse tipo de coisa. Bacana. Porque o mundo está muito mais colaborativo, entendeu? As pessoas
querem se ajudar, elas querem saber, elas têm interesse genuíno em querer colaborar, em querer entender, em querer experimentar. Então, as organizações têm que ter essa percepção quando a gente fala de inovação também, né? Porque a gente acabou falando um pouco sobre... A gente falou muito de digital, de transformação, mas a gente não falou de inovação. Inovar é isso. Inovar é você perceber o que a pessoa quer experimentar, o que ela quer fazer, o que ela estudou, que capacidade ela tem, que aporte ela pode dar, independente de idade, independente de experiência, independente... Cara, o que você quer fazer? Né? O que te brilha os olhos? Em que projeto eu posso te colocar? É isso, entendeu? E descobrir as pessoas. Poxa, esse cara aqui é um cara que gosta de dados. Esse aqui gosta de pessoas. Esse aqui gosta de leis. Esse aqui gosta de engenharia. Esse gosta de estatística. Cara, coloca todo esse pessoal em volta de uma mesa para conversar sobre determinado produto, sobre determinado projeto e ver no que vai dar. Olha que doido, né? A gente falou aqui o tempo inteiro sobre o que realmente é agilidade para negócios. E quando a gente fala de agilidade para negócios, existe uma base muito importante que são as pessoas. Sim. Porque a corporação ou todas as empresas são feitas de pessoas. E mais, você vende para pessoas. Por mais que o seu negócio seja B2B, né? Você está vendendo para uma pessoa ali do outro lado. Né? E essa pessoa ela tem que se identificar. Você trouxe muito bem. Hoje em dia a pessoa tem que se identificar. A gente faz negócio com pessoas. É isso. A gente não faz negócios com CNPJ. Não faz. Então, assim, não se iluda também com aquele CNPJ-ão, né? Vamos pensar se eu pudesse colocar em negrito e numa letra, num bold itálico, né? Grifado, aquele CNPJ daquela empresa que você tanto quer e tanto almeja, né? Atrás desse CNPJ tem um CPF. Com certeza. E é esse CPF que vai avaliar o quanto existe de match com relação ao que ele está buscando, com os valores, propósito e o que você tem para oferecer quanto empresa, quanto serviço. Tanto que não é à toa, né? Você pega aí o mundo dos investimentos em negócios, você pode pegar todos os investidores, nenhum fala que investiu em empresas. Eles investem nos empreendedores que estão naquelas empresas. Claro. Então, cara, você tem um poder de realização muito grande e eu acredito e eu estou investindo em você, que tem uma grande ideia que vai estar de acordo com o propósito do que a gente está buscando e etc. Então, vamos em frente. Por isso que os executivos valem o que valem no mercado, né? Então, assim, e eu acho que realmente tem que valorizar, porque são perfis, são pessoas, né, que são quase que iluminadas ou predestinadas a fazer o negócio dar certo, né? É incrível, assim, e tem vários nomes, tem várias pessoas de casos de sucesso, né, que vão de uma organização para outra, mas vão com tudo, né, e vão implantando mudanças e transformações que são incríveis, né? Mas é isso, é perceber quem são essas pessoas e quem você quer perto de você, né? Então, muito bom. É sobre isso. Jederson, show de bola, show de bola. Para finalizar, Jederson, vou trazer um caso meu e eu gostaria que você finalizasse com a análise desse caso. Sim. E eu tive uma determinada ocasião numa Nine Box, uma reunião de líderes para avaliar performance das pessoas que estavam ali envolvidas. E foi engraçado porque tinha uma pessoa do meu time e eu tive um gestor que olhou e falou: essa pessoa, ela é muito agressiva, né? Ela tem muita energia e tal, e às vezes eu acho que ela poderia ter um tato melhor para fazer as coisas. E eu escutei e falei, ok, anotei, né? E fiquei quietinho. E escutei o outro. Quando eu escutei o outro, ele falou da mesma pessoa, um líder de outra área. Falou, essa pessoa, ela poderia ser um pouco mais atirada. Ela é muito morna em alguns assuntos, né? E aí, quando os dois terminaram, eu olhei para eles e falei assim, gente, eu tô confuso. Eu falei, o que essa organização espera das pessoas? Porque eu tenho um líder de um lado olhando e falando que ela tá morna. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. E o outro líder de outro lado falando que ela é muito agressiva. Eu falei, percebe a confusão que a gente cria? Então, equilibrar isso, colocar isso dentro no tom ideal,
ou colocar isso na temperatura ideal, ou na força ideal, é um desafio para qualquer líder. Fala um pouquinho disso. Primeiro, quem está avaliando também é um ser humano. Quem está avaliando também tem o seu resultado de 9box, né? Sim. E aí, essa pessoa, ela pode ter uma característica mais ou menos agressiva, ou mais ou menos X, né? Não importa qual que é o perfil dessa pessoa. Então, é quase como ação e reação. E outra coisa, não somos 100% do tempo a mesma pessoa com a mesma característica. Então, a gente tem características mais dominantes, né, de ser uma pessoa mais ou menos extrovertida, mais ou menos introvertido, enfim. Mas a gente não é 100% do tempo aquilo que as pessoas falam da gente, né? Então, quando você tem esse tipo de análise de uma mesma pessoa tão divergente, né? O que a gente precisa fazer, quem é o interlocutor e quem que está falando dessa pessoa. Então, e dependendo também e se você lembrar, isso é um caso real, né? Esse é um caso real. Então, Alex, assim, se você lembrar do perfil dessas pessoas que fizeram esses comentários, tu vai saber que são pessoas completamente diferentes, né? Então, assim, um deve ter um perfil muito mais agressivo, outro menos agressivo. Um deve estar numa área de negócio X, o outro deve estar numa área de negócio Y. E provavelmente essa pessoa tenha que se adequar para falar com esses dois perfis. Então, para um, ele pode parecer menos agressivo e para o outro, ele pode parecer muito agressivo, dependendo do assunto que está sendo tratado, né? Então, é isso. A gente tem que se colocar também do tipo... Cara, eu fui chamado para essa conversa. O que esperam de mim nessa conversa ou nessa reunião ou nesse comitê? Então, é muito mais sobre isso, não é sobre sair falando, né? Então, a gente... Também outra coisa que se aprende muito e que se fala muito hoje em dia é escute. Mais do que falar é você escutar. Presta atenção. Perceba o que a outra pessoa espera de você. E esse teu exemplo fez eu lembrar de um processo de seleção que eu passei, que eu participei uma vez. E aí a menina da consultoria disse para mim que eu não tinha o perfil da vaga porque eu era um comercial muito bonzinho. De uma conversa de meia hora. Ela chegou nessa conclusão. Ela chegou nessa conclusão de que eu era um comercial muito bonzinho. Aí eu disse, cara, mas o que você esperava, né, de mim, né, do meu comportamento? Então é isso. O que as pessoas trazem consigo e que projeta no outro um comportamento desejado, né? Do tipo, cara, o que você está querendo, né? Quer que eu grite? Quer que eu dê um tapa na mesa? Quer que eu... é sobre isso, assim. É sobre comportamento, é sobre... Não acredito sou 100% isso, então não... Quando a gente fala de flexibilidade, quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala de adaptabilidade, é sobre isso. É do tipo, que cor você se enxerga e que nuances existem dentro dessa cor, né? Sobre os 50 tons de cinza, né? É sobre isso, assim, do tipo, cara, nem tão preto, nem tão branco, nem tão azul e nem tão vermelho, entendeu? Assim, do tipo, cara, que momento eu tenho que estar adotando um comportamento mais ou menos desejado, né? É sobre isso, assim, cuidado. Show de bola, Jefferson. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Foram ricas as contribuições. Tamo junto. Obrigado. Gente, sucesso no canal aqui também. Tamo junto. Visita também o canal. Estamos contratados, né? Você está contratado. Você está contratado. Muito bom, excelente conteúdo. Gente, valeu, obrigado. Beijo.